Oi, neste vídeo, pessoal, eu vou fazer uma introdução à filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem é uma reflexão que a filosofia faz, é um tipo de abordagem específica que a filosofia faz sobre a linguagem. E ela também levanta várias questões, e ao redor dessas grandes questões é que as teorias filosóficas acerca da linguagem elas vão se constituindo. Então, só que para isso, para essa introdução, eu vou utilizar o livro da Silvia Faustino, que se chama, cujo título é somente A Linguagem, é um volume da coleção A Filosofia, o Prazer do Pensar. Bom, a linguagem ela está presente na vida de qualquer pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte, né? Então, nós estamos rodeados de linguagem. A linguagem serve para nós nos comunicarmos. Mas o que nós vamos comunicar através da linguagem? Nós vamos comunicar nossos sentimentos, as nossas emoções, nós vamos traduzir, comunicar uma ordem, comunicar um pedido, é através da linguagem que nós nos entendemos, mas é através da linguagem também que nós discordamos e podemos gerar até outras coisas piores que a discórdia. Nós podemos gerar a guerra. É através da linguagem, ela tem o poder de cura, na medida em que nós podemos apaziguar uma pessoa que está muito inquieta, que está muito aflita, mas ela também tem o poder contrário, né? Nós podemos envenenar o coração de uma pessoa e fazer grandes estragos numa pessoa. Através da linguagem, nós descrevemos a natureza, nós podemos elaborar, nós expressamos explicações sobre o funcionamento da natureza, sobre o funcionamento da sociedade, né? E também escrevemos a nós mesmos. Então, a linguagem ela tem esses múltiplos usos, e ela é multifacetada, vamos dizer assim, ela possui uma certa complexidade. Evidentemente que quando o homem surgiu na face da Terra, a linguagem não era tão desenvolvida quanto ela é agora. Então, o que ocorre, né? Se você for ler a primeira parte, por exemplo, do discurso sobre o fundamento da desigualdade entre os homens, né? Os homens eles estavam dispersos lá na floresta, né? E de repente surgiu um grito. Esse grito é um simples grito hoje que a gente encara hoje em dia. Pode ser um pedido de socorro, pode ser ser alguém avisando a uma outra pessoa que há animais ferozes vindo em direção a eles e que eles precisam fugir, por exemplo, né? Então a linguagem ela é desde uma linguagem que é registrada no papel, que é uma linguagem escrita, que é uma linguagem articulada por um pensamento, né, que foi desenvolvido ao longo dos séculos, né? Mas a linguagem também é uma linguagem, aqui estou fazendo uma linguagem através dos gestos, um grito contém o seu significado e o seu sentido, né? É um gesto de levantar a mão, de qualquer tipo de gesto, né? A expressão facial também representa um tipo de linguagem. Ora, a Silvia Faustino ela vai examinar 3 grandes tradições de modelos de explicação da linguagem por meio da filosofia. Então, 3 grandes modelos de investigação da linguagem. O primeiro grande modelo é o modelo aristotélico-platônico, né, que vem da filosofia antiga. O segundo modelo vem da escola de Port-Royal, que é do início do século XVII, que corresponde à investigação da filosofia sobre a questão da linguagem no período da modernidade. A escola de Port-Royal era composta de um grupo religioso e que, no entanto, reunia em torno delas os mais destacados intelectuais da modernidade. Era uma época em que algumas escolas religiosas elas continham realmente grande parte do conhecimento, não só do conhecimento
da tradição tomista, mas também os novos conhecimentos gestados na modernidade. E a terceira, e o terceiro grande modelo explicativo, a terceira grande via de investigação sobre a linguagem, que a Silvia Faustino vai citar no livro dela, que corresponde à filosofia contemporânea, é centrada na figura do Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, notadamente com seus jogos de linguagem. Nós vamos ver um pouco disso neste vídeo, desses três grandes modelos de investigação sobre a linguagem. Então, antes de começar a falar um pouco do modelo platônico aristotélico, né, eu vou afirmar aqui que a palavra é o elemento molecular, é o elemento mais simples que constitui a linguagem. Bom, lembrando, então, que a investigação que é feita nessas três grandes tradições, a platônica aristotélica, a da escola de Port Royal e a do Wittgenstein, elas já estão pensando numa linguagem mais articulada, com uma linguagem complexa, né, com um pensamento que corresponde a um pensamento mais complexo, já a uma sociabilidade mais complexa. Então, não se trata de pensar a linguagem quando o homem surgiu na face da Terra. É uma linguagem que ela é usada para comunicar e que ela tem múltiplas funções, porque a sociedade da qual ela está imersa é uma sociedade já mais complexa, né, com várias funções e várias exigências de comunicação. Bom, retornando então à questão da palavra, então, como eu dizia, a palavra ela é a base da linguagem, é o elemento mais simples da linguagem. A palavra ela corresponde a uma coisa a qual ela vai nomear. Se eu digo árvore ou se eu imprimo a palavra árvore em qualquer texto, todo mundo sabe o seu significado. Não vai confundir o significado de árvore com o significado de samambaia, de poste ou de qualquer outra planta, vamos dizer assim. Você não precisa ser biólogo para identificar o significado da palavra árvore. Né? Então, toda palavra gera o significado de alguma coisa que ela nomeia, né? Cadeira, mesa, etc, etc. Bom, entrando agora na tradição platônica aristotélica, né, qual era a grande questão que se colocava em relação à palavra, né, em relação à linguagem como um todo e em relação à palavra especificamente. Ora, a linguagem ela é natural, ela é algo natural e revela assim a essência e ela é conforme a natureza e a realidade, ou ela é algo arbitrário, convencional. É uma pura criação humana, né, na qual eu posso dar qualquer tipo de nome para as coisas que eu quero nomear. Então, por exemplo, no caso da palavra árvore, será que árvore é conforme a natureza do objeto árvore, né, do objeto natural árvore? Será que ela é uma cópia do objeto natural árvore? Será que ela revela a essência do objeto árvore? Ou ela é uma simples convenção que os homens poderiam, em qualquer sociedade, dar qualquer outro nome? Trocar a palavra árvore por qualquer outra palavra para referir a esse objeto natural que cresce, que dá sombras, que tem os seus galhos, o seu tronco, as suas ramificações nos galhos, etc, etc. Né? No diálogo Crátilo, o Platão, ele tem, é um diálogo como os outros diálogos do Platão, tem vários personagens, então ao Crátilo e ao Hermógenes, basicamente, o Crátilo, ele defende a posição naturalista. O que seria isso? A posição naturalista afirma que a linguagem ela é natural, ou seja, ela é algo que revela algo da coisa nomeada. Né? Então, por exemplo, a palavra
na linguagem, ela não é uma palavra qualquer, ela não é escolhida ao acaso, ela não é escolhida simplesmente por uma convenção entre as pessoas de uma determinada sociedade. A palavra árvore, ela é uma cópia da realidade, ela é uma cópia do objeto que ela nomeia. Ela revela a essência desse próprio objeto. Né? Então, essa é a posição naturalista do Crático. O Hermógenes, ele vai defender a posição convencionalista. Ora, a linguagem é totalmente convencional, né? A começar pelos nomes. Os nomes são totalmente arbitrários. Né? Alguém poderia argumentar no sentido de que o Hermógenes está certo, esta posição convencionalista está certa, porque cada língua refere-se à árvore com uma palavra diferente. Em inglês é tree, em português é árvore, em francês é outro nome, em japonês é outro nome, e assim por diante. Tá? O Sócrates, nesse diálogo, ele vai fazer o papel, vamos dizer assim, ele vai arbitrar esse conflito entre o convencionalismo e o naturalismo. Bom, em tese, o Sócrates ele é a favor da posição do Crático. A linguagem ela tem que ser uma cópia fiel da realidade. Ela é como se fosse, ou quase como se fosse uma pintura, ela é uma cópia da realidade. Então, ela tem que ser conforme à realidade. As palavras têm que ser conformes à coisa nomeada. Né? Ela não pode ser uma palavra qualquer, ela não pode ser uma palavra escolhida. As pessoas, mesmo que entrem em acordo, elas não podem substituir a palavra árvore, por exemplo, por outra palavra qualquer. Né? Porque a palavra árvore seria de acordo com o objeto nomeado por ela, né? Esta planta com as ramificações. Isso em tese. No entanto, o Sócrates, apesar de estar de acordo com a posição naturalista do Crático, ele vai fazer a seguinte observação. Né? Será que existe uma linguagem que seja naturalista na sua totalidade? Né? Será que a língua grega, o dialeto dórico que eles falavam, se não me engano, era dialeto dórico, a linguagem do Homero, a linguagem que Platão utilizavam. Será que essa linguagem ela é convencional ou ela é natural? Existe uma linguagem inteiramente natural? A conclusão que o Sócrates chega é que não. Né? Então, toda a linguagem, ela, no maior ou menor grau, possui possui convenções. Né? Nem todo nome, provavelmente, é adequado às coisas. O ideal da linguagem é ela ser a imitação das coisas, a cópia fiel das coisas. No entanto, isto não ocorre em nenhuma linguagem existente. Né? Então, mas parece que permanece esse ideal. Né? Existe o ideal de naturalismo na filosofia platônica, né? No que diz respeito principalmente em relação ao seu núcleo mais básico, que é a palavra. No entanto, o próprio Sócrates reconhece na figura do Platão que não existe esta linguagem inteiramente natural. Né? A questão que fica aqui, né? Não vou explorar aqui, e também o Platão, não penso que o Platão explorou, como chegar, ou é possível chegar a esse tipo de linguagem, né? O que significa realmente que uma linguagem seja natural, né? O que significa que uma linguagem seja conforme às coisas. Né? Isso é algo bem complicado, né, de se conceber, mas é um ideal que o Platão alimentava. Né? Mas por quê? Porque para os gregos, vamos dizer assim, havia uma relação que para eles concebiam que a linguagem expressa o pensamento. Então,
se eu utilizo a linguagem para expressar o pensamento. Existe, sem grandes justificativas, uma relação muito estreita entre linguagem e pensamento. E ao expressar o meu pensamento, eu estou pensando, por exemplo, sobre o mundo. Fundamentalmente, eu penso sobre o mundo. Ora, existe uma relação entre pensamento, linguagem e mundo. Dito de outra forma, existe uma relação entre pensar, dizer e afirmar o que é o mundo, entre linguagem e o ser e o pensamento. Então, tudo que eu digo, se eu sou um ser racional, eu vou dizer e o que eu afirmar será verdadeiro para o mundo. Bom, então agora então a linguagem corresponde também a um conhecimento da realidade. Então, o Platão, tanto o Platão quanto Aristóteles, eles obviamente afirmam que quando a linguagem afirma o conhecimento, esse conhecimento não é dado pela palavra isolada. A palavra isolada, ela tem um significado. Eu digo árvore e todo mundo sabe o significado de árvore. Não vai confundir com o significado de um outro objeto natural qualquer. No entanto, esse significado ele não é verdadeiro nem falso. O que é verdadeiro ou falso é uma proposição. O que é uma proposição? Uma proposição liga duas ideias, liga um sujeito a um atributo, como na linguagem aristotélica. Né? Se fosse numa linguagem, vamos dizer assim, puramente gramatical, eu diria que a proposição ligaria um sujeito a um predicado, por exemplo. Né? Mas na linguagem aristotélica, um sujeito está relacionado a um atributo. Então, há duas palavras que estão relacionadas e eu posso dizer, a partir desta proposição, que ela é verdadeira ou falsa. Né? Todos os homens são imortais, eu estou relacionando homens à imortalidade. Estou fazendo uma conjunção entre homens e imortalidade. E essa conjunção, que é expressa sob a forma de proposição, ela é falsa porque os homens são mortais. Se eu dissesse todos os homens são mortais, essa proposição, que é universal, afirmativa, ela é verdadeira porque os homens são mortais. Não há um homem que não seja imortal. Se eu disser alguns homens são mortais, essa também é uma proposição falsa, porque eu estou excluindo da mortalidade alguns homens. Ora, no entanto, é impossível excluir alguns homens da imortalidade. Né? Então, o conhecimento ele também é dado segundo a estrutura da linguagem. A proposição é uma forma de conhecer na medida em que ela tem o sentido do verdadeiro ou do falso. O conhecimento é a busca pelo verdadeiro. Ora, mas além da proposição, a outra forma de linguagem é o argumento. Então, o argumento ele pressupõe que nós estamos fazendo raciocínios. Raciocínios são inferências entre as coisas, inferências aqui entre as proposições. Então, eu tenho um juízo que é expresso sob a forma da proposição. Todos os homens são mortais. Eu posso utilizar várias proposições como premissas para uma conclusão. E aí, essa relação entre as premissas e a conclusão, essa inferência que o homem faz entre as premissas e a conclusão, é que gera o argumento. O argumento é um tipo de uma explicação. E o Aristóteles, então, seguindo a linha, desenvolvendo mais a questão da linguagem na Grécia Antiga, ele vai fazer um amplo estudo sobre as várias formas de linguagem, ele vai fazer um estudo sobre a inferência que o pensamento faz e como essa inferência que o pensamento faz, ela se expressa por meio da linguagem,
Então, isso vai resultar na lógica, né? Mas aqui, o que a Silvia Faustino, vamos dizer assim, pensou sobre Aristóteles, são os 3 tipos de argumentos que o Aristóteles nos fornece ao longo das suas obras. Então, o primeiro argumento é um argumento demonstrativo, que corresponde ao argumento científico. Por exemplo, eu observo a natureza, eu observo que o raio cai constantemente nos períodos de verão aqui no hemisfério sul, por exemplo. Isto seria, se eu fosse transformar isso no argumento demonstrativo, isso seria a conclusão do meu argumento. As premissas seriam as causas o porquê que ocorre este fenômeno da queda de raios constantes no verão do hemisfério sul. Então, eu posso elaborar 1, 2, 3, 4, 5 premissas, eu tenho que fazer a inferência dessas premissas e chegar a essa conclusão. Essa conclusão ela é necessária, ela não pode ser provável, dentro da visão da teoria aristotélica do argumento demonstrativo. Então, o argumento demonstrativo ele equivale também, nós poderíamos dizer, às inferências que são feitas nas ciências exatas, né? A conclusão a qual se chega de uma equação matemática, ela nunca é provável, ela é sempre ela é necessária, necessariamente tem que chegar àquele resultado e não ao outro. Necessariamente, o fenômeno é derivado, um fenômeno natural, no argumento demonstrativo, o fenômeno natural é derivado necessariamente das premissas x, y, z. Né? Aí, a partir das inferências que nós fazemos dela. Né? Esse que é o argumento demonstrativo. Há o argumento, um segundo tipo de argumento, que é o argumento dialético. O argumento dialético, citado pelo Aristóteles, ele é mais praticado nas praças públicas ou nas discussões sobre temas que não são científicos, mas que exigem uma elaboração mais sofisticada, mais fundamentada das opiniões. Não é uma simples opinião, mas, vamos dizer assim, é uma opinião mais fundamentada, ou é uma opinião, ou é um pensamento que sai da doxa, sai da opinião, e tenta chegar a uma aproximação com a verdade. Por exemplo, eu posso utilizar o argumento dialético em algum tipo de disputa, vamos dizer assim. O aborto deve ou não deve ser legalizado. Há os partidários de que o aborto deve ser legalizado e aos partidários de que o aborto não deve ser legalizado. Então, eles, tanto um quanto o outro, devem lançar argumentos a fim de defender as suas posições. E aí haverá uma espécie de jogo, não para saber simplesmente quem vence, mas para saber o que é melhor para a sociedade, e a partir desse jogo serão avaliados 2 argumentos. Então, há um confronto de ideias de doxas, mas esse confronto de ideias de doxas para o Aristóteles deve levar, tanto para Aristóteles quanto para Platão, deve levar a uma certa verdade, mesmo que seja provisória, vamos dizer assim. Não importa simplesmente vencer este jogo dialético. Não é uma disputa simplesmente para ver quem é o vencedor, é uma disputa para ver o que é melhor para a sociedade, né? Ou o que é melhor para a maioria das pessoas. Então, mas a grande diferença entre o argumento dialético e o argumento demonstrativo, além do tema, é que a conclusão a qual se chega no argumento dialético ela é uma conclusão provável. Ela pode ser altamente provável, mas ela jamais será necessária. Então, um lado pode ser convencido por meio do argumento dialético de que o outro lado possui uma opinião mais plausível, mais sensata, mais racional que a opinião que ele estava defendendo, né? E assim adotar a opinião do grupo que tem a opinião contrária.
Ora, a conclusão a qual esse grupo chegou, ela é altamente provável, mas não é inteiramente necessária. O terceiro tipo de argumento é o argumento retórico, né, que é citado pela Silvia Faustino. O argumento retórico, ele, vamos dizer assim, que ele contém mais elementos alguns elementos que não são elementos, vamos dizer assim, estruturais do argumento. Não há grande diferença entre o argumento retórico e o argumento, vamos dizer assim, dialético na medida, e mesmo o argumento demonstrativo, porque eles devem possuir as suas premissas de chegar a uma conclusão. Né? Mas na retórica você tem vários elementos que o Aristóteles, inclusive na sua obra A Retórica, vai codificar, elementos de convencimento do auditório. Por que uma pessoa, por exemplo, por que um pensador como Aristóteles, que é um racionalista e defende a supremacia da racionalidade, né, se preocupa com a retórica? Né? Eu diria que o Aristóteles se preocupa com a retórica porque muitas vezes nós podemos pensar assim, não basta ter a verdade, é preciso convencer as pessoas que nós temos a verdade, ou que nós conseguimos explicar uma coisa que é verdadeira. Não basta explicar de forma correta, de forma totalmente racional, que algo é verdadeiro. Nós temos que convencer as pessoas que aquela explicação é verdadeira. Nós temos que convencer aquele auditório específico que a nossa explicação é verdadeira. Os auditórios, eles variam, os públicos, eles variam. Eu não posso entrar numa universidade explicar um tema de filosofia da mesma forma que eu explico no ensino médio numa escola da periferia de São Paulo. São públicos distintos, públicos diferentes. Eu tenho que adequar o meu discurso, eu tenho que adequar o meu argumento a esses diferentes tipos de público. Bom, então, estas considerações têm que ser levadas em conta quando se faz o argumento retórico. E no argumento retórico é muito comum a presença do etimema. O que é o etimema? Bom, o etimema ele é um tipo de argumento onde as várias premissas elas não são explicitadas, elas não são faladas ou elas não são postas no papel. Por que isso? Porque essas premissas elas são dadas como já sabidas, todo mundo sabe. Eu vou dar um exemplo assim bem tacanho aqui, bem simples, tá? Para vocês poderem perceber o que é o etimema. Então, por exemplo, eu posso chegar à seguinte conclusão, né? Ou eu posso falar a seguinte informação a partir de uma sentença. Então, vou falar a sentença. O candidato X foi eleito presidente da República. Né? Mas, no geral, eu escondo, entre aspas, eu não menciono premissas que são muito óbvias, então eu não preciso explicitá-las. Tanto no argumento dialético quanto no argumento demonstrativo, essas premissas teriam que ser explicitadas. Quais seriam as premissas que necessitariam ser explicitadas nesse caso? A seguinte, a primeira premissa: todo candidato que obtiver mais votos será eleito presidente da República. O candidato X recebeu 80% dos votos. Portanto, o candidato X foi eleito presidente da República. Ora, o simples fato de eu enunciar a sentença, o candidato X foi eleito presidente da República, as pessoas já têm como pressuposto essas duas premissas que eu acabei de enunciar. Bom, em relação a essa tradição do modelo antigo, do modelo platônico aristotélico, era isso que eu teria a dizer. No entanto, uma última consideração ainda é necessária. Quando o Aristóteles ele lança as bases da lógica, essas bases da lógica, obviamente, elas se referem a princípios lógicos que todo ser racional deveria seguir no seu pensamento. Ora,
3 princípios governam a lógica. O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O pensar está associado à linguagem. Então, se eu devo pensar governado por esses princípios lógicos, eu devo exprimi-los também na minha linguagem. Quando eu exprimi-los, eu não posso violar nenhum desses princípios. Eu não posso, na linguagem, expressar uma coisa que é e não é ao mesmo tempo. Por exemplo, porque isso violaria o princípio de identidade. Só que esse princípio de identidade corresponde, por sua vez, à própria realidade. Na realidade, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Portanto, o princípio de identidade, o princípio de não contradição e o princípio de terceiro excluído, eles não dizem respeito apenas ao pensamento que é aplicado à linguagem, eles dizem respeito à própria realidade. Então, há um entrelaçamento entre ser, dizer e pensar, né? Isto é algo muito importante. Porque eu estou pensando que, ao falar da linguagem, os antigos, obviamente, não estão se restringindo à própria linguagem. Eles estão falando do pensamento e eles estão, de uma forma direta ou indireta, falando do próprio ser e da própria realidade, da própria questão da verdade. Bom, agora eu vou passar para o segundo ponto aqui do livro da Silva Faustino, que é o modelo de linguagem que foi surgido na modernidade com a Escola de Port Royal. A Escola de Port Royal é um grupo de católicos, defensores do rigorismo, né, da religião, né, ao qual o Blaise Pascal foi muito ligado. Né. A principal obra em relação à linguagem que foi publicada por esse grupo é a obra que se chama A Lógica ou a Arte de Pensar. Ora, se nós nos detivermos um pouco sobre esse título, que se refere à a linguagem está diretamente relacionado à arte do pensamento e às regras lógicas. O que isso significa? Eu não posso, por exemplo, eles lançaram também um outro livro sobre gramática universal, o grupo de Port Royal. Eu não posso pensar, por exemplo, a linguagem como uma gramática que não tem conteúdo. A linguagem, o conteúdo da linguagem é o pensamento. É o pensamento que alimenta a linguagem. Eu poderia muito bem apreender as regras gramaticais e, no entanto, quando eu aplicá-las, se eu não tiver nada no meu pensamento, se o meu pensamento for totalmente obscuro, vamos dizer assim, não vai sair nada, né? Então, o Rousseau, lá no século XVIII, dizia das crianças tagarelas, né, que elas decoravam fórmulas, decoravam livros, dos quais elas não entendiam nada, elas não aprendiam nada desses livros, elas não tinham ideias próprias, então elas poderiam muito bem expressar o que estavam contidas nesse livro, só que elas não estavam expressando nada. Você também pode ensinar alguém a várias regras gramaticais, e, no entanto, se essa pessoa não tiver um pensamento claro, um pensamento com ordem, um pensamento rigoroso, um pensamento de ideias claras e distintas, se o seu pensamento for totalmente obscuro, confuso, a linguagem que vai sair daí também será totalmente obscura, confusa, né? Então, a linguagem também é uma arte do pensamento e uma arte que pressupõe a lógica, porque a lógica é que, segundo os modernos e na trilha dos antigos, vai constituir o bom pensamento, né? Então, esse novo paradigma, na verdade, ele ainda é muito devedor da tradição do modelo platônico aristotélico, ele é devedor também dos seus contemporâneos, do René Descartes, do Blaise Pascal, e ele leva em consideração, por ser um grupo religioso, várias observações feitas pelo Santo Agostinho
sobre a linguagem, observações bem interessantes, diga-se de passagem. Então, repetindo, o foco o que há de mais central, talvez, nesse grupo de Port Royal sobre a linguagem, é a relação entre pensamento e linguagem. Não há linguagem sem pensamento, né? Então, a linguagem ela só surge para expressar o pensamento. A base da linguagem, a base molecular, continua sendo a palavra, mas a palavra expressa o quê? A palavra expressa as ideias. No entanto, aqui nós temos uma primeira grande, vamos dizer assim, mudança. Né? Se nos antigos existia uma correspondência direta, sem muitas mediações entre pensar, dizer e ser, ou seja, entre pensar o que eu penso, eu expresso por palavras, e essas palavras que eu expresso, elas são a expressão da realidade, tal como ela é, né, da verdade. A partir da modernidade, há uma cisão entre o ser pensante, a substância pensante, e a matéria da qual a substância pensante está pensando. Então, a substância pensante e a substância material, por um lado. Né? Então, eu, como ser pensante, eu vou pensar sobre as coisas materiais do mundo, sobre o funcionamento da natureza, por exemplo. Eu vou ter várias ideias. Essas ideias elas têm que corresponder, de fato, ao mundo material, ao que elas estão se referindo. Né? Então, os filósofos modernos eles têm que justificar essa teoria da correspondência da verdade. Né? Então, o elemento-chave da linguagem, em termos de pensamento, são as ideias. E o que as ideias significam? As ideias, elas são as representações, né, que servem como base para nossa linguagem. São representações mentais. Eu tenho uma ideia de corpo, né? Então eu tenho uma representação sobre o corpo. Eu sou um ser pensante e eu penso sobre o corpo humano. Eu tenho uma ideia sobre o corpo humano e eu tenho que expressá-la da melhor forma possível. Retomando a questão lá do Crátilo, do Platão, a linguagem ela é natural ou ela é totalmente convencional. Ora, os modernos não têm muita dúvida de que a linguagem ela é convencional, ela possui uma série de arbitrariedades, elas são convenções que são estabelecidas pelos seres de uma determinada comunidade. E o exemplo maior disso são como as ideias são nomeadas. Né? Eu poderia, isto é um alto grau de convenção, um alto grau de arbitrariedade. No entanto, seguindo também a linha do Descartes, há as ideias que são claras e distintas e há as ideias que são obscuras, que são confusas. Ora, não é qualquer tipo de palavra, não é qualquer tipo de ideia que eu posso me expressar em termos de linguagem. Eu tenho que escolher a boa palavra. Mas para escolher a boa palavra, mesmo que ela seja uma convenção, eu tenho que ter o pensamento organizado metodicamente, racionalmente. Eu tenho que ter ideias claras sobre as coisas. Eu tenho que pesquisar e conhecer o mundo e ter as ideias mais claras e verossímeis possíveis acerca da realidade. Porque se eu não tiver essas ideias, se eu tiver ideias confusas, a minha linguagem também será confusa. É claro que nos dois casos resultariam em convenções. Só que uma convenção não é um vale-tudo. Uma convenção, ela também tem que seguir o bom modo do pensamento. Uma convenção da linguística, ela não pode ser qualquer coisa. Porque um grupo de homens, mesmo que sejam milhões de homens, decidiram que a linguagem deve seguir tais e tais regras, tais e tais princípios, que tais e tais ideias nomeiam tais e tais coisas, né? Mas se esses milhões de homens eles forem
tiverem ideias totalmente obscuras, não tiverem um pensamento claro, não fazem inferências lógicas válidas, né? Essa linguagem será um verdadeiro caos, uma verdadeira confusão. Ora, não dá para ter uma linguagem natural que revele a natureza das coisas, a natureza íntima das coisas. Essa ilusão os modernos já abandonaram. Não dá para ter uma linguagem que seja inteiramente conforme as coisas, mas dentro do espírito da convenção da linguagem, há linguagens que são mais bem formuladas e há outras linguagens que não são bem formuladas, né? Então, é por isso que é importante, eu reforço, trabalhar a arte do pensamento e da lógica para os partidários da escola de Port Royal, porque só assim é que você terá uma constituição da linguagem, uma boa constituição da linguagem, uma linguagem que se refira de forma minimamente razoável e satisfatória sobre o mundo que nos rodeia, sobre o nosso próprio sentimento, sobre as relações que nós teremos com o outro, né? Fazendo aqui só um parênteses, né? A contribuição do Santo Agostinho, né? O pessoal da escola de Port Royal vai dizer que as ideias, né, são sinais das coisas, né? As palavras registram sinais do pensamento de modo convencional. Muitas palavras. O que significa isso, né? Então, voltando, referindo um pouco ao Santo Agostinho. Sinal é alguma coisa que se produz para além do que nos é dado de imediato. Então, se nós formos considerar uma percepção imediata, eu percebo por meio da visão e por meio do olfato que está havendo fumaça. E a partir daí eu infiro que há fogo. Eu não estou vendo fogo, no entanto, ao sinal de fumaça que eu estou percebendo, ele há um sinal de fogo. Eu estou num jardim, numa floresta, e vejo pegadas de um animal. Eu infiro, há um sinal de que há um animal próximo dessas pegadas, porque as pegadas ainda estão relativamente frescas na terra. Então, isso é um sinal. A linguagem também, muitas palavras, elas podem ser pensadas como sinais. Você tem a palavra em si mesma e elas nos remetem a outros significados e a outros sinais. Eu posso pensar nisso que por sua vez são convencionais. Eu posso entender esse tipo de sinal como sendo, por exemplo, alguém elabora eu vejo algum coração impresso em algum lugar e isso me remete ao órgão humano, mas me remete à questão do amor, né? Mas a questão do amor é algo que foi convencional, é algo inteiramente convencional. Ninguém poderia ser qualquer outro órgão humano, ou poderia ser, eu poderia não ser nenhum órgão humano, poderia ser outra coisa que representasse o amor. Então, isso é um sinal que está além, mas é um sinal que só pode ser despertado, vamos dizer assim, quando nós temos contato imediato com alguma outra coisa primeiro. Uma última observação sobre a escola de Port Royal e a questão da modernidade são o grau de usos da linguagem, né? Então, as palavras elas possuem significado, os juízos possuem sentido. Os significados, eu já disse para vocês, né, é o que é a definição da própria palavra, definição do que ela nomeia. O sentido, que é dado pelos juízos, pelas proposições e pelos argumentos, são aqueles compostos linguísticos de forma de sentença, premissas, argumentos mesmo, que são ou verdadeiros ou falsos, né? E, além disso, você tem o uso, como essa linguagem é usada na comunicação com o outro. Então, as palavras, elas contêm dois tipos de ideias, segundo a escola de Port Royal. Isto não está contido em nenhum escrito, nem do Aristóteles, nem do Platão.
Isto é algo trazido pela escola de Port Royal. Duas ideias estão contidas nas palavras. Primeiro, a ideia principal, que é o significado próprio da palavra, e segundo, a ideia acessória, que significa coisas além desse significado próprio da palavra. Ela pode ser manifestada, esse significado acessório ele pode ser manifestado pela forma com a qual o interlocutor me olha, pelo gesto, por algum movimento no canto da boca, algo mínimo que o outro perceba no seu interlocutor. Então, por exemplo, quando eu digo você é mentiroso e você está na minha frente, né, estou significando, né, não só que a mentira é algo que que o outro está dizendo uma falsidade deliberadamente, de propósito, né, mas conforme o meu tom de voz, o meu olhar, eu estou também atribuindo a esta frase uma ideia acessória de desprezo, de menosprezo, de total desonestidade, de decepção, etc, etc. E por aí vai. Tá? Então, quando a linguagem é usada dessa forma, ela possui uma múltipla, ela possui basicamente dois tipos de uso. O uso primitivo dela, o uso essencial, que é o significado da palavra, do conteúdo dela, e o sentido, vamos dizer assim, acessório. Bom, agora nós vamos para a nossa última etapa aqui, que é falar um pouco da filosofia contemporânea fundada na figura do Wittgenstein. O Wittgenstein é um filósofo importante porque ele tem como característica uma investigação sobre a linguagem que deixou muitos rastros na filosofia contemporânea. Né? Então, é impossível se falar em investigação sobre a linguagem hoje em dia sem citar o nome deste austríaco chamado Ludwig Wittgenstein. Basicamente, ele tem duas grandes obras, que são duas obras, por incrível que pareça, quase antagônicas. Então, ele teve uma virada de chavinha aqui no cérebro, né? Entre a primeira e a segunda grande obra dele. Né? E isso é muito interessante. Então, eu vou falar dessas duas obras dele e fazer um apanhado geral aqui, uma conclusão geral. Então, a primeira grande obra dele é o Tratado dos Lógicos Filosóficos, que é chamado também de Teoria da Figuração da Realidade. A linguagem, ela serve para o quê? Para retratar, para figurar o mundo tal como ele é, para figurar a realidade. Né? Então, ele utiliza de vários avanços da lógica para estruturar a linguagem de forma que a linguagem faça, reflita, retrate, seja uma figuração dessa realidade. Novamente, as palavras têm significado e as proposições têm sentido. Né? Isso o Wittgenstein também deixa muito claro. Não dá para afirmar que uma palavra é verdadeira ou falsa, mas dá para afirmar que uma proposição é verdadeira ou falsa. Apesar da linguagem descrever, ter a pretensão de descrever a realidade tal como ela é, o Wittgenstein ele vai falar que a realidade ele tem proposições que são elementares, proposições que são a base para que outras proposições se juntem a elas e formem níveis de linguagem, vamos dizer assim, mais elaborados e mais avançados. Essas proposições de linguagem, elas vêm com conectivos lógicos. O que seria isso? A e não B, A implica B, A ou B, A e B. A e B você pode considerar qualquer coisa. Todo político não é honesto. Né? Uma coisa bem bizarra assim, que me ocorreu agora. A implica B, né? Um fato implica o outro fato. Um fato é a causa do outro fato que ocorreu. A ou B
ou uma coisa ou outra, A e B, nós estamos fazendo a junção de duas coisas. Então, a estrutura lógica dessas proposições elementares são feitas à base desses conectivos lógicos. Conectivos lógicos são isso. Ou, e, implica, não, que a negação, A está negando B, né? Então, e você, obviamente que você vai preencher este A e B com os fatos da realidade. Né? Você vai descrever os fatos da realidade. Ora, o mundo é contingente. Não há nenhum caráter de necessidade do mundo, segundo Wittgenstein. Então, uma coisa pode ou não pode ocorrer. Uma proposição verdadeira se eu afirmo um fato contingente que de fato ocorreu. Uma proposição é falsa se eu não afirmo, se eu afirmo uma coisa que não ocorreu. Então, quais são os limites da linguagem? O limite da linguagem é a própria pretensão que Wittgenstein propôs nos seus tratados lógicos filosóficos. A pretensão do Wittgenstein é descrever o mundo tal como ele é. Só que o mundo é totalmente contingente. Então, as proposições têm que dar conta desse mundo contingente. Todas as proposições que estão para além desse mundo contingente, que pode ser ou não ser, todas as proposições que estão fora deste contexto, deste domínio, deste universo, elas estão fora do que pode ser dito. Né? Pode parecer meio estranho, mas é meio estranho mesmo. Então, por exemplo, assim, proposições de juízos morais, sob formas de juízos morais, proposições de princípios éticos que pretendem ter uma estabilidade e, portanto, estão fora da contingência do mundo, elas não podem ser ditas. Elas estão no caráter da metafísica. Eu me lembro que numa obra do Wittgenstein, ele disse que vários problemas da metafísica referentes ao ser ou não ser são apenas confusões linguísticas. Na verdade, não são confusões acerca de uma realidade superior, de uma realidade transcendente, né, do ser e do não ser. Todas essas questões, segundo Wittgenstein, não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver nem com uma realidade transcendente, que nós mal sabemos o que é. Né? Esses paradoxos do ser, que muitos filósofos metafísicos se aventuram, na verdade, é a linguagem mal aplicada. Né? Isto é uma coisa muito interessante. Então, aqui você vê que toda esta a concepção de linguagem do tratados lógicos filosóficos, no fundo, é uma pretensão a que a linguagem retrate o mundo tal como ele é, mas esse mundo retratado, ele tem muitos limites, ele tem muitos, vamos dizer, ele tem o limite do contingente e muitas coisas que deveriam ser ditas, talvez não podem ser ditas. Né? É como se fosse, grosso modo, uma atualização dos antigos. Né? Eu vou afirmar a verdade do mundo com toda a sofisticação da lógica do século XX. No entanto, esta afirmação sobre o mundo se revela um pouco pobre, porque é um mundo que é contingente, que exclui inúmeras e inúmeras proposições que têm valor para o homem e para a sociedade, para a espécie humana. Né? Valores morais, e não só valores morais, como vários outros tipos de pensamento que não estão inseridos diretamente nessa contingência do mundo, tal como o Wittgenstein concebe a realidade. Então, e há uma segunda fase do Wittgenstein que é expressa na obra Investigações Filosóficas, que é uma abordagem inteiramente diferente da abordagem do Tratados Lógicos Filosóficos. Né? A linguagem para o Wittgenstein, nessa sua segunda fase, ela possui múltiplas funções. Ela deriva das formas de vida, das interações sociais entre os integrantes de um grupo. Então, uma linguagem ela é determinada pelos integrantes do grupo. Até aí, né, nós podemos pensar no caráter convencional da linguagem.
mas o Wittgenstein ele aborda, vamos dizer assim, a sociabilidade das pessoas para formar o significado da linguagem. Esta é uma forma totalmente original, né, que nós vamos ver. Então, uma palavra-chave aqui, que é escrita pela Silvia Faustina acerca do Wittgenstein nessa segunda fase, são os jogos de linguagem. Ora, o que são os jogos de linguagem? Os jogos de linguagem, eles estabelecem regras e as pessoas usam essas regras na forma de linguagem. Há um grupo de pessoas que compartilham determinadas regras, não é de forma explícita, e elas usam as palavras de acordo com essas regras, as palavras, os sinais, os gestos, né, de acordo com essas regras. Dentro da sociedade existem vários tipos de jogos de linguagem, porque existem vários grupos, porque existem várias formas de vida, no sentido de existir várias formas de sociabilidade dentro de uma mesma sociedade. Por exemplo, o contexto no qual o jogo de linguagem ocorre é na construção de um edifício. Então, aqui nesse jogo, nós vamos ter basicamente dois participantes, o construtor e o ajudante. O construtor e o ajudante vão usar algumas palavras-chave: cubos, colunas, pedras, lajotas, vigas, cimento, madeira, etc. A linguagem, o jogo de linguagem, é baseado nas ordens que o construtor dará ao seu ajudante. Então, o construtor vai dizer cubo, pedra, lajota. O construtor ele não precisa elaborar uma frase completa. Por favor, senhor ajudante, me passe a lajota porque eu necessito para completar o acabamento da parede XYZ. Simplesmente eles estão no processo de interação social, uma forma de vida que é a forma do trabalho, e eles têm um universo limitado de palavras, aquele universo, e eles se expressam dessa forma. Né? Isto não é falta de educação. Às vezes pode ser, mas dentro desse contexto necessariamente não é. Eu não posso toda hora dirigir-me a outra pessoa e falar, por favor, por gentileza, passe duas lajotas para a minha pessoa. Né? Então eu falo lajota, madeira, né? Ou no máximo preciso de uma lajota, preciso de uma madeira. Este é um jogo de linguagem. As regras não são explícitas. Né? As vários tipos de construção, de prédio, casa, apartamento, isso está posto. Né? E isso é uma coisa implícita, isso é uma forma de sociabilidade, é uma forma de vida, isso é um jogo de linguagem. Né? Então, os jogos de linguagem, eles são plurais, né? Eles podem nascer, morrer ou se transformar. Né? Só que a questão que se coloca aqui, o problema é como adquirir o significado nesse jogo de linguagem. Então, você participa de uma certa sociedade, você participa de um grupo social, e como é que se adquire o significado da linguagem. Segundo os modernos, você observa a natureza, você tem uma ideia das coisas, e você transforma essa ideia, e essa ideia representa a coisa a qual você quer nomear. Né? E você expressa essa ideia por meio de uma palavra. Né? E isso pressupõe uma noção de entendimento, né? Uma teoria do conhecimento, que é a teoria do conhecimento da modernidade, que nós costumamos chamar de teoria do conhecimento tradicional. Então, o homem é um ser racional, ele possui a razão, ele possui entendimento. Pelo entendimento, ele apreende as ideias do mundo exterior. Essas ideias implicam no processo de conhecimento, no processo puramente cognitivo, no qual eu insiro na minha mente, se eu for seguir o empirista como John Locke, né? A minha mente é uma folha vazia de papel em branco e eu vou inserindo conforme as experiências
conforme eu for tendo experiências, né? Mas é algo muito, vamos dizer assim, esquemático, né? Eu observo as coisas, eu observo uma árvore, eu tenho uma ideia da árvore, eu dou um nome de árvore ao que eu estava observando externamente. Só que agora a ideia é uma coisa interna. Então eu faço essa transição esquemática do mundo da percepção das coisas externas e até chegar a uma ideia que é uma ideia interna, e eu vou nomeá-la com uma palavra, e eu vou comunicar essa palavra a outras pessoas, e as outras pessoas, por sua vez, vão entender o que eu estou dizendo, porque é o que eu estou pensando de forma clara e distinta. Né? Ora, o Wittgenstein não é bem assim. Né? Por exemplo, eu participo de um grupo que vende frutas na feira. Então, como é que eu aprenderia o conceito de vermelho? Né? Alguém fala, me traz 4 maçãs, mas essas maçãs têm que estar vermelhas. E se eu nunca tive essa ideia de vermelho, na minha mente eu vou simplesmente não vou ter um modelo de vermelho na minha mente ou minha ideia de vermelho na minha mente para reconhecer que aquela maçã é vermelha. Na verdade, o vínculo ele é feito no dia a dia. Né? A ideia de vermelho, a ideia de maçã também é aprendida no dia a dia. Né? Eu não tenho uma ideia prévia de maçã, ou eu não tenho um modelo de maçã na minha mente, ou não apreendo de uma única vez por observar uma maçã, que aquela é uma maçã e não uma pera, uma laranja. Né? No dia a dia é que se dá o significado. E o que significa esse dia a dia que se dá o significado? É dentro de um jogo de linguagem específica é que o significado de maçã e de vermelho se dá. Apresenta-se um objeto dentro desse jogo de linguagem, cuja cor todos nomeiam como a cor vermelha. E essas pessoas, e é nesse processo que as palavras vão adquirindo significado para os homens. Né? Então é nessa forma de vida, é nesse jogo de linguagem específico que as palavras e a linguagem vão adquirindo significado para os homens. Os jogos de linguagem, como eu já disse, eles vão se transformando, vão envelhecendo, alguns caem em desuso, porque muitos jogos de linguagem se referem a profissões que não estão mais no nosso sistema. Né? Um alfaiate praticamente inexiste mais. Um alfaiate possuía, com a sua equipe, com a sua pequena equipe, um tipo de jogo específico de linguagem que está em desuso, há outras linguagens que emergem, há outras linguagens que se transformam, né? E há outras linguagens, jogos de linguagem, estou querendo dizer, que simplesmente se fecham. Então, aqui são essas 3 grandes correntes de teorias, de pensamentos, de investigações sobre a linguagem. Esta última fase aqui do Wittgenstein, ele dá muita ênfase à questão da interação social de um grupo específico para criar significados. Essa interação social ele chama de jogos de linguagem, que é a forma como as pessoas apreendem, não só o significado das palavras, mas apreendem como usar essas palavras. Isto que é o trabalho do entendimento. Vamos dizer assim, eu vou comparar um jogo de linguagem, para encerrar, a um jogo de xadrez. No jogo de xadrez nós temos várias peças, e essas peças elas estão interagindo entre si. Há regras. Se eu aprender individualmente o que é um bispo, o que é um cavalo, o que é um rei, mas não conseguir aprender como é que eu uso o rei, o cavalo, o bispo, não adianta nada eu aprender, vamos dizer assim, a definição primordial dessas peças, porque eu não sei usar essas peças. É isso que o Wittgenstein está querendo dizer no final das contas. Não adianta eu passar por um processo, vamos dizer assim, tradicional de entendimento do significado das palavras, se eu não souber usá-las nos contextos, nos jogos de linguagem aos quais elas me apresentam. Então, eu não posso
Eu tenho que apreender de forma ou intuitiva ou explícita que tipo de jogo de linguagem eu estou participando. Eu sempre estou participando de um tipo de jogo de linguagem, porque o jogo de linguagem está inserida numa micro-sociedade, vamos dizer assim. E eu tenho que, e mais do que aprender o significado dessa forma tradicional, eu só vou, de fato, aprender o significado de uma palavra quando eu souber como essa palavra é usada dentro desse contexto de forma de vida, dentro desse contexto do jogo de linguagem. Isso é muito importante porque isso traz uma modificação, não só na investigação da filosofia sobre a linguagem, mas traz uma modificação na investigação da filosofia sobre a própria teoria do conhecimento e sobre o que é o próprio ser humano. Então é isso. Este vídeo estou fazendo substituição a um outro vídeo que eu publiquei há 6 meses atrás, né? Eu espero que esse vídeo tenha ficado melhor, não tem ruídos externos e eu acho que eu consegui me expressar melhor do que o outro vídeo. Então eu vou substituir esse vídeo por um outro vídeo que eu publiquei há 6 meses atrás sobre a linguagem e sobre esse mesmo livro da Silvia Faustino. É isso aí, muito obrigado, até mais.